Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Belotti, eu sou nutricionista e eu acredito numa nutrição com muito mais empatia e com menos dieta. E eu venho falando sobre isso com vocês. Eu quero apresentar para você que é nutricionista, estudante de nutrição, o que é uma abordagem não prescritiva dentro da nutrição. É muito mais do que uma abordagem de não dieta, uma abordagem que não passa plano alimentar detalhado com quantidades, horários para todos os pacientes. É uma abordagem que tenta trazer o paciente para um ambiente muito mais acolhedor, um ambiente de confiança, porque a nossa ideia é não só levar em consideração aquilo que o paciente come, quantas vezes ele come, que quantidade ele come, que alimentos ele come, e nem o que ele precisa comer para chegar num objetivo. É uma abordagem que também quer levar em consideração o porquê esse paciente come e como esse paciente come. E para isso a gente precisa usar uma ferramenta muito importante. Na verdade, ela não é nem uma ferramenta, né? Ela é uma capacidade do ser humano, que é a capacidade de se comunicar. Algumas pessoas sabem, não sei se todos sabem, mas nutrição é minha segunda graduação. Eu sou formada em jornalismo, me formei lá atrás, nos meus 20 anos, quer dizer, nem tão atrás assim, vamos fingir. E na época, eu nunca fui muito apaixonada pelo jornalismo em si, mas eu sou muito apaixonada por comunicação e muito apaixonada pela forma como as pessoas conseguem transmitir mensagens e a forma como elas conseguem receber mensagens para que as coisas fluam de uma forma melhor, para que realmente as coisas funcionem sem truculência, sem erros de comunicação aqui e ali, porque eu acho que isso faz toda a diferença tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Eu trabalhei por muito tempo em comunicação empresarial e eu aprendi muitas ferramentas de comunicação para passar para as empresas e também coisas que eu uso no meu dia a dia. E quando eu descobri a nutrição, me apaixonei pela nutrição e resolvi que eu queria estudar a fundo e realmente trabalhar com isso, eu não pensei no momento que essas duas formações elas pudessem se contribuir uma com a outra, tivessem alguma coisa a ver com a outra, né? Eu achei que seriam mundos diferentes, porque afinal eu era uma estudante de humanas, e aí de repente eu ia entrar para ciências biológicas, para ciência da saúde, e eu achei que eram universos assim totalmente diferentes. E não demorou muito dentro da nutrição, principalmente quando eu comecei a estudar essa nutrição com um viés um pouco mais voltado ao comportamento alimentar, que a comunicação não é que é importante para quem é nutricionista, a comunicação é simplesmente fundamental e faz toda a diferença na hora de atender um paciente. Se você domina algumas ferramentas de comunicação, você pode ter certeza que você vai conseguir duas coisas. Primeiro lugar, ouvir muito melhor o seu paciente, entender o que ele está te trazendo, porque nem sempre o paciente vai falar muito claramente qual que é a questão por trás daquilo tudo que ele está apresentando. Às vezes ele tem uma certa dificuldade ou mesmo não quer chegar em alguns pontos que seriam fundamentais para o tratamento. E quando você tem ferramentas de saber ouvir o que o paciente está trazendo com uma escuta ativa, com uma escuta diferenciada, você consegue chegar em determinados pontos importantes muito mais rápido e com muito mais facilidade para pensar como que vai ser o tratamento e como vocês vão tocar a partir dali. Isso é uma coisa. E a outra é como você vai comunicar para o paciente aquilo que você acredita, aquilo que você acha que ele deve fazer, ou aquilo que vocês estão criando juntos, como que vocês podem, de alguma forma, fazer com que ele compreenda a importância. E essas ferramentas de comunicação, elas podem fazer absolutamente toda a diferença entre um atendimento legal, de sucesso, uma parceria entre o nutricionista e o paciente e que vai levar esse paciente a voltar, a não desistir, a realmente conseguir fazer mudanças significativas no estilo de vida dele e depois, obviamente, a te indicar para os amigos, para a família e dizer, olha, impressionante, essa pessoa ela sabe ouvir, essa pessoa ela explica direito, essa pessoa ela tem, enfim, um acolhimento, ele vai entender que esse vínculo foi criado de alguma forma, mesmo que ele nem saiba exatamente como. Então vai fazer muita diferença no seu atendimento começar a pensar na sua comunicação.
E a comunicação, ela não é uma coisa assim fixa, ela não é simplesmente falar e ouvir. A comunicação, ela tem várias nuances. Em primeiro lugar, que a comunicação é muito além da comunicação verbal, né? Nós temos a comunicação verbal e nós temos a comunicação não verbal. Então, o que é a comunicação verbal? A comunicação verbal são as palavras, são os sons, mesmo que não sejam palavras, é aquilo que a gente transmite oralmente, sejam palavras com determinados significados, sejam palavras com significados nas entrelinhas, tudo isso é a nossa comunicação verbal. E a nossa comunicação não verbal é gigantesca, é muito maior do que isso. A comunicação não verbal, ela, além dos gestos que você faz, ela também engloba os silêncios que você faz, ela engloba a sua postura, ela engloba a forma como você olha para o paciente, ela engloba até a distância em que você senta na frente do paciente, ela engloba os gestos que você faz num sentido assim, enquanto você está escutando, não só quando você está falando. A comunicação não verbal engloba também as caras e bocas que você faz quando você está ouvindo uma história. E a comunicação não verbal, ela é responsável pela grande maioria do nosso processo de comunicação, muito mais do que a comunicação verbal. Existem estudos, né, na área de comunicação que dizem que o que a gente quer comunicar, a comunicação de uma forma geral, ela é transmitida via palavras apenas 7% das vezes. Então, só 7% da nossa comunicação engloba palavras ditas ou palavras escritas, que é a comunicação verbal. 38% da nossa comunicação envolve expressões paralinguísticas. O que é isso? São sons que a gente faz, tá. Enfim, já é muito maior do que a parte que é expressa em palavras, mas presta atenção, 55% da nossa comunicação é não verbal. Ou seja, mais da metade daquilo que a gente comunica, a gente não utiliza palavras. A gente não utiliza palavras que a gente fala, nem que a gente escreve, a gente não utiliza sons, a gente utiliza o nosso corpo de uma forma geral. Portanto, primeira dica que eu tenho para dar para vocês: prestem atenção na sua comunicação não verbal com o paciente. Ah, mas como que eu posso fazer isso? Eu já estou prestando atenção no que ele fala, eu já estou tentando entender qual que é o melhor, o melhor tratamento dele, eu já estou aqui pensando como que eu vou passar uma dieta, eu já estou aqui, blá, blá, blá. Realmente não é fácil. Por que não é fácil? Porque não é uma coisa orgânica pra gente, não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer, prestar atenção. Só que é exatamente quando a gente não presta atenção que a gente acaba cometendo alguns errinhos, entre aspas, da nossa comunicação não verbal. E eu vou dar um exemplo. Toda a nossa comunicação, ela engloba duas coisas diferentes. Uma coisa é aquilo que a gente pensa e transmite. Então, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente quer dizer, por exemplo, para o paciente ou para uma outra pessoa que está do nosso lado, ou para um colega de trabalho, enfim. Isso é o que a gente chama de conteúdo da mensagem. Então, o conteúdo da mensagem é aquilo que a gente expressa para outras pessoas, tá? E tem também uma outra parte da comunicação que é o sentimento. Então, não necessariamente aquilo que a gente realmente sente é aquilo que a gente está transmitindo. Eu vou dar um exemplo super básico e caricato para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Vamos supor que você vai na casa de um amigo e esse amigo fez um doce especial para você, fez um pudim, sei lá, um doce qualquer. E você vai experimentar, ele fez para você com todo carinho, especialmente para sua visita. Quando você come, você odiou esse doce, você achou horroroso, não faz seu estilo, tá muito doce, tá cheio de bolinha no pudim. Não sei, né? Tem gente que é do time que gosta da bolinha no pudim, tem gente que é do time que não gosta, mas enfim. Na hora que você vai contar para ele o que você achou, né? Ele falou, e aí, você gostou? Você fala, nossa, tá realmente uma delícia.
E uma coisa é o que você falou, está uma delícia, adorei. Outra coisa é o seu sentimento, que é, meu Deus, que horror, não queria mais comer. Quando o seu sentimento e o seu conteúdo são diferentes, como no caso do pudim, é muito difícil você demonstrar na sua comunicação não verbal aquilo que você está falando na sua comunicação verbal. Então, por mais que você esteja falando, nossa, tá uma delícia, provavelmente a sua expressão não vai ser uma expressão de que delícia. Provavelmente você vai ficar mais travada no corpo na hora de você falar para ele que você gostou. Você provavelmente vai demorar para conseguir engolir. Então, a pessoa nota que existe uma contradição entre sentimento e conteúdo. Qual que é o nosso objetivo da comunicação? É que o sentimento e o conteúdo sejam congruentes. Congruência é uma palavra muito importante para qualquer profissional. E óbvio que eu estou falando aqui com nutricionistas, então é muito importante para você, nutricionista, na hora de passar algo para o seu paciente. O que isso significa? Quando um paciente, vou dar um outro exemplo agora dentro do nosso cenário, né, de nutrição no consultório. Quando o seu paciente chega, senta na sua frente, ele é um paciente, por exemplo, muito obeso, e você fala para o paciente assim, nossa, eu utilizo a abordagem Health at Every Size. Olha, eu realmente acredito que as pessoas podem buscar a saúde independente do peso. Então, vamos conversar sobre como é a sua rotina. Então, vamos falar sobre os preconceitos que você sente, como você vive uma gordofobia. E você se coloca como uma pessoa que é contra a gordofobia na área da saúde, uma pessoa que é receptiva a pessoas de todos os tamanhos. Mas qual que é a sua expressão corporal, né? Como que que mensagem que você está passando? Uma mensagem de distância, uma mensagem, por exemplo, a sua cadeira, essa pessoa não consegue sentar. Ou então, na hora que a pessoa começa a contar, olha, na verdade, eu como muito, eu como, por exemplo, 3 hambúrgueres à noite. Você já faz aquela cara de tipo, nossa, mãe, sabe? Tudo isso vai fazer com que esse paciente entenda que, na verdade, você está falando essas coisas da boca para fora. Você está tentando fazer algum tipo de marketing ou está tentando ter aquela pessoa como paciente, mas o que você vai fazer é passar uma dieta e dizer que a pessoa tem que emagrecer mesmo, e o seu comportamento com certeza não vai ser condizente com aquele seu discurso. E como que o paciente percebeu isso? Exatamente pela sua linguagem não verbal. Então, conseguir ter uma congruência entre o seu conteúdo e o seu sentimento, entre a sua linguagem verbal, aquilo que você transmite via palavra, falada ou escrita, e a sua linguagem não verbal, que é aquilo que você transmite pelo seu corpo, pelos seus gestos, pelo seu olhar, pela sua receptividade, pela distância entre você e o paciente, pelos seus silêncios, precisa ser congruente, precisa estar alinhado. Isso vai fazer toda a diferença. Isso faz a diferença entre um bom profissional de saúde e um profissional de saúde mediano. E por que eu digo isso? Porque o profissional que está preocupado com a forma como ele se comunica com o paciente, o profissional que está prestando atenção, o profissional que realmente pratica uma comunicação pensada, uma escutativa, é um profissional que está criando um ambiente de humanização naquela consulta. E por que eu falo isso? Quando a gente se comunica não só... Quando a gente se comunica e quando a gente demonstra algum tipo de sentimento e percepção pessoal, a gente não tá falando coisas neutras, né? Quando eu comunico algo, isso que eu estou falando, ele depende de muitas percepções pessoais minhas, passa por filtros meus, passa também por preconceitos, pela minha história, passa por tudo que eu já vivi, passa pelas coisas que eu estudei, passa por todo o meu conhecimento que eu fui adquirindo. E o mesmo vale para o paciente. Lembra, como eu sempre falo para vocês, que dentro de uma abordagem não prescritiva na nutrição, a gente trabalha de uma forma horizontal com o paciente? Como que é uma comunicação vertical
entre o profissional e o paciente. A comunicação vertical seria da seguinte forma: eu sou profissional, detentor de todo conhecimento e sabedoria, e eu vou passar para esse paciente tudo aquilo que eu sei. É uma comunicação totalmente unilateral. Então, o que acontece com essa comunicação? Eu, com os meus filtros, com a minha sabedoria, com o meu conhecimento, com a minha vida, o que eu estudei, o que eu sei, com os meus preconceitos, vou passar uma informação para esse meu paciente e esse paciente vai receber essa informação. Porém, mesmo essa informação vai ser processada já dentro dos filtros dele. Então, essa informação ela vai entrar, vai passar pelos próprios filtros dele, por tudo que ele sabe, por todo o histórico dele, por tudo que ele já fez, pelos nutricionistas que ele já foi, pelos médicos que ele já foi, pelo que ele leu na internet, vai ser processada nesse ambiente. E como essa relação é vertical, você não tem um retorno se aquilo que você quis dizer realmente foi aquilo que o paciente entendeu. Então, quando você cuida da comunicação, você consegue reduzir a margem de erros nessa passagem de comunicação. Por quê? Porque você vai ouvir o paciente, porque é uma relação, dentro da abordagem não prescritiva, é uma relação horizontal, vai ser uma relação de troca. Então, é assim, olha, o que você acha disso? E o paciente vai te responder, olha, eu não sei, porque quando eu tinha 15 anos, nananana, você vai receber isso e vai falar assim, e se a gente fizesse de uma maneira diferente? E essa troca, essa construção coletiva leva a uma comunicação muito mais limpa e muito mais fácil de não ter erros. Eu vou dar um exemplo do que acontece muitas vezes com profissionais de saúde. Não estou generalizando, não é de uma forma geral, mas que eu já vi acontecer muitas vezes. Eu tive inclusive ontem um exemplo de algo assim que eu vou contar depois para vocês. O profissional de saúde, muitas vezes, ele senta e pergunta algo. Aliás, tem até um estudo muito importante que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Ó, várias coisas que eu tenho para contar daqui a pouco, me lembra. O profissional senta e pergunta, por exemplo, como que eu posso te ajudar? Aí a pessoa fala, eu queria emagrecer 5 quilos. E aí ela começa a contar um pouco da história dela. O profissional, ele ouviu o queria emagrecer 5 quilos e não tá ouvindo já o resto dessa comunicação. Ele já tá pensando aqui, deixa eu pensar, podia fazer uma estratégia XYZ, acho que eu vou pegar aquela dieta tal, e não tá nem ouvindo o resto da comunicação. Ele bloqueia a escuta depois de segundos do começo da conversa. E com isso, qual é a chance dele passar uma estratégia que não é a estratégia mais eficaz para aquele paciente? É uma chance gigante. O profissional que se liga que a comunicação é importante, ele começa a praticar algo que a gente chama de escuta ativa. O que é escuta ativa? Nada mais é do que realmente escutar. Você vai pensar naquilo que foi dito depois que a pessoa terminou de falar. Então, você escuta cada etapa daquilo que ela fala. E não é só ouvir a palavra, é também prestar atenção na comunicação não verbal da pessoa. Como que tá quando ela conta isso, né? Como que ela demonstra corporalmente o que ela tá sentindo? Será que o conteúdo da mensagem dela está congruente com o que ela tá sentindo? Porque se não está, é legal perguntar algumas coisas para tentar chegar no ponto onde você perceba que ali que está aquilo que você precisa trabalhar, que você precisa cutucar. Então, praticar a escuta ativa faz toda a diferença. E muitos profissionais não fazem isso. Eles já começam a pensar no que vão fazer antes mesmo de terminar de escutar a pessoa, né? E o caso que eu ia contar, uma paciente que tem problemas de tireoide, ela descobriu que ela tem tireoidite de Hashimoto, e foi ao endocrinologista, fez os exames, ele passou uma medicação para ela, e ok, tudo resolvido, ela faz exames de 6 em 6 meses e vê se os exames estão bons ou estão ruins. Quando ela veio me procurar, a gente conversou um pouco sobre a alimentação dela de uma forma geral, e eu dei uma explicação super breve sobre a função da tireoide e o porquê que eu acreditava que a alimentação seria muito interessante para ela, para melhorar determinados sintomas, e o que a tireoide faz no nosso corpo, o que o hipotireoidismo faz no nosso corpo, etc, etc, etc. Ela falou assim, olha, mesmo que você não fosse me passar nada,
eu já tô muito agradecida, porque eu vou a endocrinologista há anos e nunca ninguém me explicou nem ao menos o que a tireoide faz. Porque ninguém entendeu que isso era uma necessidade dela de saber. Não sei se para o profissional de saúde passou batido, ou se ele falou assim, na verdade ela nem precisa realmente saber, porque eu estou resolvendo o problema dela, ela não precisa entender qual exatamente é o problema. Ou se ele imaginou que ela já sabia. Ah, ela com certeza já leu por aí, foi pesquisar no Google. Então ela tem essa condição há um bom tempo e nunca ninguém explicou para ela que condição é essa. Então, você já cria aí um vínculo com o seu paciente, você já cria uma relação de, olha, estou te acolhendo, olha isso aqui, deixa eu te explicar um pouco por que você está se sentindo dessa forma e deixa eu te explicar por que eu acho que fazer X, Y, Z vai ser muito interessante para você. Isso já cria um vínculo total. E eu jamais poderia saber que isso era uma necessidade para ela e que ela não sabia o que essa questão de saúde dela significava se eu não tivesse escutado, se eu não tivesse realmente parado para escutar que ela não tinha nenhuma informação em relação àquilo e que era muito importante para ela como pessoa ter essa informação. Então isso, como eu disse, faz com que a gente passe de ser um profissional mediano como qualquer outro por aí e se torne um profissional que cria vínculos, um profissional que acolhe, um profissional que tem uma relação diferente com os pacientes. E eu falei para vocês da pesquisa, né? Eu vou até pegar aqui a minha colinha. Vamos lá, ó. Foi publicado um estudo no Annals of Integral Medicine nos Estados Unidos, e esse estudo mostrou que 77%, ou seja, praticamente todo mundo, 77% dos profissionais de saúde interrompe os pacientes nos primeiros 18 segundos de fala. Ou seja, o paciente senta, o médico pergunta como que eu posso te ajudar, o paciente começa a falar e nos primeiros 18 segundos o médico já, ou o profissional de saúde de uma forma geral, não só os médicos, ele já interrompeu esse paciente, beleza, vamos tocar, tá aqui o que você tem que fazer, vamos fazer esse exame, depois você volta, enfim. O que acontece com isso? Ele perde uma oportunidade enorme de ouvir esse paciente, de entender realmente qual seria o melhor tratamento para ele, porque para isso depende dele entender muito mais globalmente qual que é a questão do paciente, qual é a demanda, e a demanda muitas vezes vai muito além daquilo que o paciente te comunicou. Então, o que eu fiz? Eu selecionei 5 aspectos da comunicação que eu acho que acabam dificultando um pouco o atendimento, dificultando um pouco essa vontade de ter um ambiente mais acolhedor, de ter um ambiente mais humanizado, porque elas acabam ficando no meio de uma relação com mais vínculo, de uma relação com uma comunicação mais fluida. Então, eu peguei esses 5 aspectos que eu considero que são fundamentais e que às vezes podem ser difíceis e trouxe algumas dicas de como você pode fazer para tornar esses aspectos, na verdade, assim, para usar esses aspectos a seu favor como nutricionista, tá? Como um atendimento melhor, com um atendimento diferenciado. O primeiro aspecto é aquele que eu já falei, que é o fato de que muita gente tem uma dificuldade enorme de ouvir. Gente, nos dias atuais, onde a gente tem informação vinda de tudo quanto é lado, quando você tá comendo e olhando o celular e pensando na sua agenda da tarde e conversando com uma amiga e conversando com mais 5 pessoas no WhatsApp, a gente realmente perde um pouco a capacidade de focar, ouvir, ter uma escutativa com atenção. Isso é normal, muita gente passa por isso, eu mesma tenho que sempre treinar isso. O que é uma escutativa? É quando a pessoa estiver falando, realmente escutar, prestar atenção em tudo que a pessoa está falando. E não apenas, como eu já comentei, a pessoa começa a falar e você já tá ali na cabeça, nossa, eu acho que eu já tive um paciente que teve essa mesma questão, como será que eu resolvi com ele? Será que eu penso numa dieta X? Será que eu passo orientações Y? Será que eu mando ele procurar uma terapia? Será que nananã? E enquanto a sua cabeça está funcionando, você não está prestando atenção no que o paciente está falando. Você já perdeu ali a atenção e provavelmente perdeu vários detalhes daquilo que ele está falando.
Então, uma técnica que eu acho interessante para você praticar, porque, gente, isso é prática, é exercício. Sabe como a gente pratica atenção plena ao comer, que eu já falei bastante aqui? Tudo que a gente não tem o hábito de fazer automaticamente demanda prática. E escutar é uma dessas coisas, demanda prática. Demanda cada vez que você perceber que o seu pensamento está viajando, você pensar, preciso voltar, e volta e continua prestando atenção. E uma forma de você fazer isso é você, e que também ajuda muito o seu paciente a perceber que você está entendendo o que ele está falando, é você repetir algumas coisas que ele fala, de repente formulando a frase de uma outra forma. Então eu vou dar um exemplo prático. Tá uma mulher sentada na sua frente dizendo: ai, eu já fui em um monte de nutricionista e ninguém prestou atenção no que eu falava, me passaram 1 milhão de dietas, mas eu nunca consegui fazer. Eu, sinceramente, não sei por que eu vim aqui, mais um nutricionista que eu já sei que vai acontecer, eu não vou fazer e tal. Você tá ouvindo isso, tá percebendo que essa pessoa, na verdade, tá demonstrando um determinado sentimento pelas suas palavras, e para você mostrar que você realmente está prestando atenção e reforçar esse sentimento do seu paciente, você pode sempre repetir o que ele falou de uma forma diferente. Então, no caso dessa mulher, por exemplo, você pode falar: entendi. Então, o que você está me dizendo agora é que você está muito frustrada, porque você já foi várias vezes em nutricionistas e nunca conseguiu o resultado que você esperava, é isso? Isso faz com que você consiga dar uma resumida no que a paciente falou, que você consiga demonstrar que você realmente prestou atenção e te treina, porque se você precisa fazer isso, para você conseguir fazer esse resumo e passar esse tipo de informação, você precisa realmente estar prestando atenção. Então, esse é o primeiro aspecto, é o aspecto da escutativa e é o aspecto de você saber ouvir, tá? Um segundo aspecto que eu acho que às vezes prejudica, de uma forma geral, nas consultas na área da saúde, são os jargões, são os termos muito técnicos. Isso já na forma de você passar para o paciente aquilo que ele deve fazer, ou de repente um fitoterápico que ele precisa tomar, ou de repente explicar a situação dele de saúde de uma forma que você explica, porém o paciente não chega a entender por quê? Porque você está usando jargões, porque você está usando determinadas nomenclaturas que para você podem parecer super naturais, mas não necessariamente o paciente vai entender. Então, como que eu posso dar um exemplo? Por exemplo, o paciente chega e fala assim: nossa, cada vez que eu tomo leite, eu fico me sentindo estufado, eu fico com muitos gases, eu realmente não sei o que está acontecendo. E aí você explica: olha, para mim isso está bem claro que isso pode ser uma intolerância à lactose, a gente pode pensar numa enzima lactase para você utilizar, ou a gente pode pensar numa dieta de eliminação, de repente pensar em alguns alimentos lácteos cuja lactose seja eliminada, ou mesmo que se utilize de enzimas, enfim. Você coloca coisas para você, o que é lactose, o que é dieta de eliminação, o que é lactase, até mesmo o que é intolerância, parecem coisas muito simples. Mas para a paciente que está na sua frente, não necessariamente ela vai saber o que é isso, né? De repente, até porque a gente lida com pessoas de formação, de níveis culturais muito diferentes. De repente, uma pessoa que nunca ouviu falar em nada que tenha a ver com alimentação pode não estar entendendo. Então, qual que é a minha dica em relação a isso? Cuidado com os jargões. Entenda que pense que a pessoa que está na sua frente nunca ouviu falar disso. É melhor você explicar a mais do que você correr o risco do seu paciente não entender. Porque o que pode acontecer? Essa pessoa, por exemplo, que não faz ideia do que seja lactose, lactase, intolerância, dieta de exclusão, essa pessoa pode ter vergonha de falar para você: eu não entendi. E ela vai sair do seu consultório, na verdade, sem saber direito o que ela tem, sem saber o que ela tem que fazer e muito menos o porquê. Então, pense sempre que a pessoa que está na sua frente, ela não tem o mesmo conhecimento que você. Ela tem outros conhecimentos, mas não o mesmo que você. E sempre pergunte: você já ouviu falar nisso? Você gostaria que eu te explicasse? Você sabe o que é lactose? Deixa eu te explicar aqui rapidinho.
E aí você explica e entenda que os jargões não são para todo mundo. Aliás, são para pouquíssimas pessoas, tá? Então esse é o segundo aspecto que eu acho que dificulta a pessoa. Porque quem não entendeu, quem saiu de lá sem a informação que precisava, só com um certo tratamento, que não sabe direito nem por que tá fazendo, as chances de não conseguir fazer, não dar certo, não mudar o estilo de vida e não voltar para o seu consultório são muito grandes, tá? Então esse aí é o segundo aspecto que eu queria trazer para vocês. Um terceiro aspecto que eu pensei aqui, que é super importante quando você trabalha com abordagem não prescritiva, é uma dificuldade que os profissionais de saúde têm, e na verdade eu acredito que qualquer profissional de qualquer área que lida com pessoas tem, que é de respeitar a autonomia que as pessoas têm sobre a própria saúde. Desde o começo, desde os primeiros vídeos que eu compartilhei com vocês, eu falo muito que quando você trabalha com uma abordagem não prescritiva, uma abordagem de empatia, uma abordagem que leva muito em consideração o ser humano e o comportamento alimentar desse ser humano que está na sua frente, você precisa ter como objetivo a autonomia desse paciente. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu digo que é para mim, eu tenho certeza que é para todos os profissionais de saúde. Por quê? A gente ouve o paciente, a gente tem uma noção muito clara daquilo que o paciente deveria fazer para melhorar uma determinada condição ou para chegar em algum objetivo, e é muito difícil a gente conseguir entender que o paciente seguir ou não, melhorar ou não, fazer o tratamento ou não, voltar na consulta ou não, é uma escolha dele. Outro dia eu li na internet, eu não estou conseguindo lembrar quem falou, mas era um nutricionista dizendo o seguinte: o paciente tem direito de decidir se ele quer emagrecer ou não. É o corpo dele. E isso, estou dando como exemplo o emagrecer, mas isso vale para o parar de fumar, vale para o parar de tomar refrigerante, vale para não fazer exercício e vale para seguir um tratamento, e vale para um celíaco eliminar o glúten da dieta, vale para todo tipo de coisa. É muito difícil para o profissional de saúde aceitar essa autonomia, entender que o corpo é dele, entender que as decisões sobre a saúde são dele e que ele vai fazer aquilo que ele quiser fazer. E por que eu chamo isso de um aspecto de comunicação, uma dificuldade de comunicação? Quando a gente conversa com o paciente, levando isso em conta, a comunicação é muito mais eficaz, muito mais, do que se a gente estivesse tentando convencer e mostrar para aquele paciente que nós estamos certos. Ok? De novo, volta um pouco aquele aspecto de um relacionamento horizontal com o paciente ao invés de um relacionamento vertical. Então, eu como profissional de saúde, eu como nutricionista, eu não sou a detentora da verdade que vai falar, você tem que fazer isso, você precisa fazer aquilo, para a sua saúde, a sua obrigação é tal. Quando eu me coloco numa comunicação dessa forma, eu já deixo o paciente assim, bom, ela não está respeitando a minha autonomia. Ele pode não pensar nem nesses termos, mas é assim, isso dá uma assustada. Então, se ela tá me mandando fazer isso, não necessariamente eu quero, mas ela tá me mandando. Eu vou fazer porque ela mandou, eu vou fazer porque ela falou. E, na verdade, não passa pelo filtro dele de compreender que isso é importante, de escolher dar uma chance para a própria saúde, de escolher ter uma vida diferente, de escolher fazer algo diferente daquilo que costumava fazer. Quando você tem uma comunicação que inclui a autonomia do paciente, que respeita a autonomia do paciente, vocês vão chegar juntos em coisas que ele efetivamente vai fazer, entende? Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre essa: lembre-se que o seu papel é ser uma autoridade em alimentação, é ser uma autoridade em saúde. Porém, o seu paciente é uma autoridade nele mesmo, é uma autoridade no corpo dele, é uma autoridade na vida dele. Então, vocês precisam achar uma forma de encontrar um equilíbrio nessas duas coisas, que é o quê? Criar juntos o tratamento. Então, é o seguinte, por onde a gente vai começar? Sabe o que eu acho interessante? Isso, aquilo. O que você acha?
Sabe, eu acho que a gente podia, de repente, começar nesse ponto que eu tenho sentido que você está nervoso em relação a isso, está ansioso em relação a isso. Qual a sua opinião? Você acha que a gente poderia fazer isso? Você acha que isso cabe dentro da sua rotina? Tem alguma forma que a gente pode alterar X para caber melhor no seu dia a dia? Entende que é muito diferente do que não respeitar a autonomia e dizer é o seguinte, cara, é isso, você vai ter que fazer X, Y, Z, volta daqui a um mês e me conta se você fez ou não. Então, por isso que eu digo que esse é um aspecto também importante de comunicação para que a consulta seja muito mais fluida, para que a consulta seja muito mais eficaz e as chances de ter resultado naquele tratamento sejam muito maior, tá? Então, esse é o terceiro aspecto que eu queria trazer para vocês. O quarto aspecto é em relação a demandas emocionais do paciente. Quando você trabalha nessa abordagem não prescritiva e principalmente numa abordagem que leva em consideração o comportamento alimentar, você vai tratar, como eu já falei 500 vezes, não só do que o paciente come, mas você vai tratar de uma coisa muito difícil, que é o porquê esse paciente come. Quando a gente pensa no porquê a pessoa come, isso invariavelmente vai englobar questões emocionais que muitas vezes podem ser extremamente doloridas e profundas nesse paciente. Quando você tem a disponibilidade, a abertura para ouvir e receber essas questões emocionais no seu consultório, gente, o tratamento é outro. Por quê? Porque você vai ajudar também nesse aspecto. Um exemplo, a pessoa come muito quando está ansiosa, ela tem um comer emocional muito forte, é a hora que ela come muito chocolate, muito açúcar, ou é a hora que ela abusa das bebidas alcoólicas. E por que ela tem essa ansiedade? Porque ela está passando por um momento difícil na vida, porque ela trabalha demais, enfim, ela tem alguma questão emocional envolvida aí que traz essa ansiedade. Você virar para ela e falar assim, olha, o problema na sua alimentação é que você toma muita bebida alcoólica e você come muito chocolate. Isso, primeiro, que não vai fazer muito bem para a sua saúde, porque o álcool não faz bem para a sua saúde. Segundo, que tem muitas calorias e muito açúcar. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, elimina. Ou então faz assim, quando você tiver vontade de comer um chocolate, come uma fruta. Quando você tiver vontade de tomar uma cerveja, toma uma água com gás. Tá bom? Obrigada. Qual é a chance dessa paciente realmente fazer isso a longo prazo? Essa chance é mínima. Por quê? Porque a gente nem começou a entrar no porquê que ela faz isso. Quer dizer, de onde vem essa ansiedade? Quais são os gatilhos que levam ela a comer dessa forma quando ela está ansiosa? Quais são os gatilhos que levam a um comportamento mais ansioso? Isso vem de onde? Então é assim, a comunicação me conta um pouco mais. Então você está me dizendo que você sente essa ansiedade, mas me conta um pouco o que está acontecendo dentro da sua vida, dentro da sua rotina. Em que momentos você sente essa ansiedade vir mais forte? E quando você faz isso, você também tem que estar preparado para receber essa carga emocional que vai vir. Então, essa paciente pode, de repente, chorar, essa paciente pode contar situações que são realmente difíceis, pode ser uma pessoa que tem um comer totalmente transtornado por conta de coisas que ela viveu no passado. E, lógico, seria muito mais fácil, é muito mais fácil se a gente não precisar lidar com isso. Então, a gente fala assim, é o seguinte... a mudança que você precisa é essa, tá aqui um plano alimentar para você, e se você sente que tem alguma questão emocional aí, procura uma terapia. Seria muito mais fácil, certo? Porém, a pessoa pode até procurar a terapia e deve procurar a terapia, porque eu acho que em determinados casos a coisa mais importante realmente é ter uma questão multidisciplinar envolvida com aquele paciente, ter mais gente envolvida na cura desse paciente ou no tratamento desse paciente. Porém, você percebe que ali ela já falou assim, bom, os meus problemas emocionais, eles não vão ser acolhidos aqui. Então, é assim, qualquer coisa de emocional que eu tiver para falar, eu falo só com a minha psicóloga. Então,
eu nem preciso voltar, porque eu não vou conseguir fazer isso mesmo, né? Então, eu não tô falando que você precisa ser um psicólogo, que você precisa saber como consertar uma questão emocional ou como consertar, por exemplo, nesse caso, uma ansiedade. Mas você precisa, sim, acolher, você precisa ouvir e, principalmente, precisa entender que o que esse paciente está narrando faz parte das dificuldades alimentares dele e vai fazer toda a diferença na hora de você passar um tratamento. Não adianta nada você só passar o que ele tem que comer, se você não levar em consideração o porquê que ele come desta ou de outra forma. Então, o quarto aspecto que eu trouxe é esse, é você começar a se sentir à vontade de acolher aspectos emocionais, não se assustar com isso e começar a englobar isso de alguma forma dentro do seu tratamento. Muitas das ferramentas que eu tenho trazido para vocês ajudam muito nesse aspecto, que são as ferramentas de uma nutrição mais comportamental, são as ferramentas de uma abordagem não prescritiva. Você consegue treinar isso como você consegue treinar todos os outros aspectos da comunicação. E lembra que não adianta só acolher da boca para fora e dizer, não, pode me contar, estou acolhendo aqui isso. Você precisa também acolher de uma forma não verbal, que é realmente assim, demonstrar fisicamente que você está ouvindo, que você está recebendo essa informação, que essa informação está sendo ouvida com muito cuidado, com muito critério, com muita seriedade e que ali é um ambiente de acolhimento e confiança. Então, lembre-se sempre da questão da comunicação não verbal. E, por fim, o quinto aspecto vai ajudar esse último aspecto e todos os outros que eu já falei e tudo em relação a qualquer tipo de abordagem que você for fazer dentro do seu consultório, que é se aprimorar. Comunicação, como eu falei, gente, é algo que você precisa treinar. Existem ferramentas específicas para isso. Então, para você ter essa recepção, para você ter essa forma de abordar, para você ter uma confiança no que você está fazendo, nada melhor do que você se aprimorar. E como que eu faço isso? Gente, faça cursos, leia, estude. Hoje a internet tem tanto conteúdo bom, tanto conteúdo. É importante, lógico, você selecionar aquilo que realmente é sério, aquilo que realmente é baseado em evidências, aquilo que realmente faz sentido dentro de uma nutrição que é baseada em evidências, que é humana, porém também tem a ciência por trás. Sempre, gente, sempre. Porém, é muito importante que você aumente o seu repertório. Tudo isso você encontra, cursos para fazer, livros para ler, podcasts para ouvir. Tem muita coisa, muita coisa. Então, não precisa pagar caro por nada, mas se você encontrar alguma coisa que faça sentido, que toque o seu coração e que você veja que vai agregar valor à sua consulta para você realmente melhorar a sua comunicação com o paciente, a sua recepção, a sua escutativa, a sua linguagem não verbal, como que você vai acolher, como que você vai lidar com aspectos emocionais desse paciente. E digo mais, gente, não precisa necessariamente ser cursos e ser leituras 100% ligadas à nutrição. Ó, eu falei aqui por nem sei quanto tempo e eu tô falando de aspectos ligados à comunicação, eu tô falando de comunicação, eu tô falando de humanas, eu tô falando lá do que eu aprendi no jornalismo. Então, não necessariamente você precisa estudar tudo com foco absoluto em nutrição, conhecimento geral, como pessoa, conhecimento de pessoas sobre pessoas, conhecimento de psicologia, conhecimento de abordagens diferentes dentro da área da saúde, conhecimento de saúde pública, conhecimento de todo tipo de conhecimento vai agregar valor à sua consulta e vai deixar a sua consulta muito mais eficaz e vai deixar a sua consulta muito mais uma consulta de confiança para esse paciente que você realmente quer manter com você e quer fazer com que mude a vida, tá? Então é isso. Por fim, só um último detalhezinho que eu preciso falar antes de encerrar. Lembre, gente, que o seu consultório, ele não é só você na hora que você está atendendo o paciente. Então, se você quer ter um consultório que acolhe, um consultório com uma boa comunicação, um consultório com uma comunicação eficaz, uma comunicação que não faz com que o paciente fuja,
essa comunicação já começa desde sempre, desde o começo, desde o primeiro contato com o paciente. Então, se você tem uma secretária, um secretário que trabalha para você, a comunicação tem que ser boa ali. Esse secretário, essa secretária precisa ser treinado para ter uma boa comunicação com o paciente. Se você tem um estagiário ou uma estagiária que trabalha com você, o estagiário e a estagiária também tem que ter um treinamento de comunicação que seja congruente com o que você faz na consulta. Ou se você faz marcações você mesmo, ou fala com o paciente via WhatsApp ou via telefone para marcar consulta, nesse momento da marcação, a comunicação já tem que estar lá. A mesma comunicação que você vai fazer com ele no consultório, na hora da consulta, já tem que estar na frase que você manda para ele pelo WhatsApp, tá? Então, a comunicação engloba tudo, não é só na hora da consulta, lembrem disso. A comunicação, inclusive, engloba aquilo que você escreve para o paciente, o e-mail que você manda, o que você escreve no seu plano, nas suas orientações alimentares, o que você escreve na sua receita, enfim. Lembrem que tudo isso tem que ser congruente e que é isso que vai fazer uma enorme diferença no seu atendimento não prescritivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Um beijo!